Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos novamente orando e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o nosso trabalhinho de hoje, agradecemos a Deus por mais um dia. Rogamos a Ti, Senhor, para que nesse dia que está se iniciando, possamos conseguir a praticar as virtudes que vós nos ensinastes, da paciência, da compreensão, do carinho e do amor. Seja conosco, Senhor, em mais este trabalhinho de estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, amigos. Que possamos, então, continuar o nosso estudo no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler e comentar o item 21 desse capítulo, que trata-se sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E aqui no item 21 vai ter o comentário de Allan Kardec sobre a não reencarnação, porque a doutrina espírita concorda com a reencarnação, porque essas são as palavras de Jesus, inserida pelos evangelistas, que trata-se de não ressurreição, que é a volta do espírito mesmo, que é a volta do corpo no mesmo corpo, e sim a reencarnação, o espírito reencarnar em novos corpos, em novos mundos, né? Ora na condição de homem, ora na condição de mulher, porque o espírito não tem sexo, né? Então vamos ver o comentário de Allan Kardec nesse item 21. Então vamos lá. Vejamos agora as consequências da doutrina não reencarnacionistas. Se não tivesse reencarnação, quais as consequências? Essa doutrina anula, a doutrina não reencarnacionista anula necessariamente a pré-existência da alma. Morreu, acabou. Ela anula necessariamente a pré-existência da alma antes de reencarnar. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, então não existe alma antecedentemente na doutrina não reencarnacionista. Então, a alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Se ela nasce junto com o corpo, não tem laços anteriores, não tem essa comunicação com os espíritos de ter tido experiências de outras reencarnações, porque é uma doutrina não reencarnacionista. Então, se ela nasce, a alma não pré-existe antes do corpo, ela nasce junto com o corpo e morre junto com o corpo, não existe esse relacionamento anterior, né? Que ele fala. Não existe entre elas nenhum laço anterior.
são completamente estranhos umas às outras. Que nasceu com o corpo, morre com o corpo. O pai é estranho ao seu filho, né? Não tem relação nenhuma. A doutrina não reencarnacionista. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal. Então, só existe as famílias unidas e uma só existência na doutrina não reencarnacionista. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal. Só existe a união uma só vez da família, na doutrina não reencarnacionista, sem nenhum laço espiritual. Então, não tem laços espirituais. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Então, não tem o passado. Nasce e morre, né? Não tem o passado, até de passados ilustres, de famílias ilustres, né? Com a reencarnação, ancestrais e descendentes pode ter sido conhecido. Com a reencarnação, sim, pessoas, famílias ancestrais podem ter conhecido, podem ter nascido na mesma família, né? Vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Então, através da reencarnação, estaremos sempre com a probabilidade sobre os desígnios de Deus a reencontrarmos em outras reencarnações com afetos, com amigos, com parentes vividos em outras reencarnações e muitas vezes com inimigos também, sempre de acordo com os desígnios de Deus, para que possamos ajustar contas do passado e começar, através de uma reencarnação com um inimigo, com um adversário, temos pelos laços consanguíneos em uma reencarnação, reencarnando com alguns inimigos, alguns adversários, nós temos, por tratar de laços consanguíneos, temos a possibilidade de transformar a família de laços consanguíneos em família de laços espirituais, pelo convívio, né? Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar por ter tido ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Então, através da reencarnação, nós temos a possibilidade de ressarcir nossos erros do passado em convívio com os nossos inimigos, com os nossos adversários, além do que podemos estreitar, quer dizer, unir mais ainda os laços afetivos quando há simpatia desses espíritos reencarnados numa família que se ama. Não é? O item 22 agora. Isso quanto ao passado, né? na reencarnação. Quanto ao futuro,
segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, quando não há reencarnação quanto ao futuro, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma existência. Então, na doutrina não reencarnacionista, o destino das almas é fixado em uma só existência, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Né? A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso. Então, o espírito não progride na doutrina não reencarnacionista, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Né? Pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Se existe só uma existência, o progresso será somente naquela existência. Né? Segundo tem o bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados. Né? Segundo tem o bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então, a doutrina reencarnacionista não tem a possibilidade do espírito progredir, ele progride só em uma existência. E o seu destino quanto ao futuro já está determinado. Ou ele vai para regiões boas, felizes, ou para regiões turbulentas de maldade, não terá mais chance de, através de outras experiências, outras reencarnações, crescer e ressarcir seus débitos. São, assim, imediatamente separados para sempre, na doutrina não reencarnacionista. São, assim, separados para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem. E ter esperança de jamais se aproximarem. Então, não mais aproxima os espíritos, né, a família, na doutrina não reencarnacionista. Não há mais encontro. O corpo nasce, vive com a mesma família e morre, acabou. Né? De tal sorte que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigas, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Morreu, acabou. O espírito nasce, não uma só vez, morre, ou ele vai para regiões felizes ou regiões infelizes. Isso é a doutrina não reencarnacionista. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram. Então, com a reencarnação, nós encontramos sempre. Nós conversamos com os nossos amados, nós conversamos com os espíritos desencarnados, através da mediunidade, que é a comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Né? Com a reencarnação e o progresso que lhes é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a Terra e no espaço e gravitam para chegar a Deus. Né? Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, porque progride, cada existência progride um pouco mais, ou estaciona, regredir nunca. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a Terra e no espaço.
estão sempre se encontrando na Terra e no espaço, em outros mundos, em espírito, reencarnando em outros corpos, em outras famílias, mas o espírito, ele se tem afinidade, não separa nunca. E gravitam juntos para chegar a Deus, passando pela escala evolutiva. O espírito um dia vai chegar a Deus, vai chegar aos mundos celestes, espíritos puros. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Os que retardam, quer dizer, os que não se esforçam em aproveitar bem a reencarnação, não infringindo as leis divinas e procurar crescer moralmente, está seguindo o seu caminho para o seu progresso espiritual de reencarnação e reencarnação. Aqueles que param pelo caminho retardam o seu progresso. E muitas vezes o que aprendeu, aprendeu. Mas muitas vezes são designados para outros mundos inferiores ao que ele está reencarnado, para ressarcir débitos passados ou ajudar o progresso de outro planeta pelos seus conhecimentos. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Na reencarnação não está perdida a esperança. Ele tem novas oportunidades através das reencarnações sucessivas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Então, não é pena eterna, zonas purgatoriais eternamente, ou zonas felizes eternamente. Não. Na doutrina reencarnacionista, ele tem oportunidade de sair das zonas inferiores e, através das reencarnações, das oportunidades, mesmo no plano espiritual, de conseguir se arrepender e partir para a sua transformação moral, através do arrependimento, através da sua nova postura em querer não errar, em querer mudar a sua posição de caráter, a sua posição moral. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétuas. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétuas entre os encarnados e os desencarnados. Então, com a reencarnação, há essa solidariedade perpétua. As várias oportunidades, através das reencarnações, de nós sermos mais fraternos e mais solidários com aqueles com os quais nós vamos conviver. Não é? O item 23 agora. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro do além-túmulo. Na doutrina reencarnacionista, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro além-túmulo, depois da morte do corpo. Primeira, o nada. Com a doutrina não reencarnacionista. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro
além túmulo, na doutrina não reencarnacionista. Primeiro, ou nada, de acordo com a doutrina materialista. Então, de acordo com a doutrina materialista, ou nada, morreu, acabou. Segunda, absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Absorção do todo universal. Também acabou. Né? Na doutrina panteísta, absorção do todo universal. Né? Absorve, acaba. Na doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Condição definitiva de sua sorte, de acordo com a Igreja. Né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Né? Então, terceira, individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Então, não tem mais oportunidade. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, segundo a doutrina da Igreja. A quarta, a individualidade com progresso indefinido. A individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Então, segundo a doutrina espírita, quanto ao futuro do espírito, é a oportunidade de crescimento. Mesmo na erraticidade, que é o período que o espírito, sem o corpo carnal, ele cresce no plano espiritual, que denomina-se através do estudo da doutrina espírita, segundo Kardec, é erraticidade. O espírito, ele fica um período sem reencarnar. Por um tempo, em várias moradas, como diz Jesus, no plano espiritual. Moradas felizes ou moradas infelizes, de acordo com o que ele se comportou nas reencarnações anteriores. Né? Então, quanto a essas moradas na erraticidade, nós podemos estudar, ler e conhecer, estudar as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, né? Que conta como é a vida no plano espiritual sem o corpo da carne. Que os espíritos, por um período, ficam na erraticidade. Mesmo na erraticidade, eles têm a possibilidade de crescer, de estudar, de ajudar no plano espiritual o progresso dos mundos na erraticidade. Isso segundo a doutrina espírita. Há sempre o progresso do espírito. E quando é designado o espírito para novas reencarnações, em diversos mundos, né? Aí o espírito tem a possibilidade do crescimento. Então, de acordo com as duas primeiras, quer dizer, a doutrina materialista e a doutrina panteísta, então, de acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte. Então, com a doutrina panteísta e com a doutrina materialista, não tem mais laços de família depois da morte. Né? E não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira. A terceira é, segundo a Igreja, né? Ou vai, já estabelece definitivamente, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira.
de reencontro com a terceira, né? Com a doutrina da igreja. Então, os familiares não se reencontram, né? Com a terceira, há a chance de se rever, como que eu li aqui. De acordo com os primeiros laços de família se rompem depois da morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de rever, conquanto que esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Então, segundo a igreja, né, é a terceira, quanto ao futuro do espírito depois da morte, né, com a terceira, se pode se encontrar os familiares desde que estejam no mesmo meio, né, ou para o paraíso ou para o inferno. Né? Somente nessa condição pode se encontrar. Né? Então, com a terceira, que é a posição da igreja, há a chance de se rever conquanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, quer dizer, com a reencarnação, segundo a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Então, com a reencarnação, nós encontraremos sempre com os nossos amados, com os nossos queridos, com as nossas afinidades, através das reencarnações sucessivas, ou quando nós encarnados, os nossos queridos estão desencarnados, há a possibilidade de nós encontrarmos com eles pelo pensamento, pela comunicação através da mediunidade, quando dormimos, o sonho espírita, né? Então não há a separação dos laços amorosos, nunca, pela doutrina reencarnacionista, segundo a doutrina dos espíritos. Então, não há porquê o temor da morte do corpo, porque morreu, continua vivendo e continua se comunicando com todos os amados ou com os inimigos. O espírito imortal, ele continua após a morte do corpo, ok? Então, com isso, nós avançamos hoje o item 21, 22, 23.